Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à sala da minha casa. E hoje eu vim uma missão importantíssima. Nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso terceiro trimestre de 2023 da nossa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixa o seu like, não esqueça de se inscrever para que esse vídeo possa então chegar a mais vidas, tá bom? Eu já vim preparada, trouxe aqui o meu cafezinho para me ajudar, né, a conversar com vocês a respeito dessa retrospectiva da nossa lição. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou professora da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, né, e peço muito a Deus que Ele me ajude para que eu possa desenvolver esse papel com muito zelo pela sua palavra, tá? Então, irmãos, nós estudamos nesse trimestre a nossa lição aqui bíblica, que trouxe como título A Igreja de Cristo, o Império do Mal, e o subtítulo Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O nosso comentarista foi o pastor Douglas Batista, tá? E foi uma lição, assim, muito boa. Eu aprendi demais, eu espero que os irmãos também tenham aprendido muito, tá bom? Então, bora lá recordar um pouco do que vimos em cada lição. Depois, eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários qual você se identificou mais, qual aprendeu mais. Eu vou gostar muito de saber, tá bom? Bom, para iniciar, eu gostaria de refletir sobre o tema central, tá? Vou pegar aqui a minha canetinha para que a gente possa ir conversando. Então, o tema central da nossa lição é o quê? É a Igreja de Cristo, o Império do Mal, certo? Então, é uma reflexão profunda sobre a relação entre a nossa fé e o ambiente secular, muitas vezes desafiador em que nós vivemos, não é verdade? O subtítulo trouxe assim, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Aqui a gente poderia até te ter como uma pergunta, que ele está dizendo como nós devemos viver nesse mundo, né? E como nós devemos viver nesse mundo contemporâneo. Bom, esse subtítulo ele destaca para nós a ideia de que o mundo contemporâneo pode ser comparado à antiga Babilônia, que na Bíblia é frequentemente vista como um símbolo do que, meus queridos? Símbolo dos valores mundanos, corrupção espiritual e desafios à fé. Bom, nós vamos fazer algumas considerações sobre esse tema, tá bom? Então nós vamos fazer algumas considerações sobre o tema como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Primeiro de tudo, o império do mal e os desafios espirituais dentro da nossa lição, né? O império do mal, queridos, refere à influência do pecado e das forças espirituais negativas que estão presentes no mundo. Nós, os cristãos, somos chamados a viver em um mundo onde o pecado, a corrupção, os valores contrários aos princípios cristãos podem ser muitos prevalentes, né? Pode estar em muita evidência. Então, nós somos chamados a resistir, tá? Então, o segundo ponto aqui da nossa lição, do nosso trimestre todo, seria a resistência e santidade. A igreja, ela é desafiada todos os dias a resistir ao espírito da Babilônia, ou seja, as tentações, as influências do mundo que podem nos afastar-nos da fé e dos valores cristãos, tá? Isso muitas vezes requer de nós uma busca pela santidade e pela adesão firme ao que, meus queridos? Aos ensinamentos da Bíblia. Por isso que nós estudamos todos os domingos, todas as semanas, as Sagradas Escrituras, tá? Terceiro ponto que eu quero levantar aqui na nossa introdução é o testemunho e evangelismo. Embora somos chamados para resistir às influências negativas do mundo, nós temos também a responsabilidade, meus queridos, de ser testemunhas de Cristo e compartilhar o evangelho com aqueles, né, que ainda não o conhecem, tá? Isso envolve encontrar maneiras de viver a fé de forma autêntica e relevante nesse mundo secular, tá? Que para o cristão nós aprendemos a lição que não existe, né, um mundo lá do meu trabalho e o mundo da igreja, de maneira alguma. Quarto ponto principal aqui da nossa introdução: equilíbrio e engajamento, né? Encontrar um equilíbrio, meus queridos, e resistência, né, e engajamento é fundamental. Não devemos nos isolar do mundo, mas também não podemos não podemos conformar com ele. Podemos participar ativamente da sociedade,
trabalhando pela justiça, pelo bem-estar comum, pelo bem-estar dos outros, né? Ao mesmo tempo que mantemos uma identidade distintamente cristã, tá? Então, é muito real isso. Quinto ponto principal aqui da nossa introdução: dependência de Deus. Em meio ao império do mal, nós dependemos inteiramente da graça e do poder de Deus para o quê? Enfrentar os desafios. Isso envolve a oração, a busca constante da orientação divina e a confiança na promessa de que em Cristo nós temos a vitória sobre o mal, certo? Então é essa introdução que eu queria trazer aqui para nós, antes de nós adentrarmos especificamente em cada uma das lições, tá? Fique tranquilo, eu não vou comentar toda a nossa lição, por isso que eu fiz essa introdução com esses pontos relevantes para a nossa lição, tá? Então a nossa primeira lição que nós estudamos foi a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós estudamos no dia 2 de julho de 2023. E nela, a nossa verdade prática traz o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Essa aqui foi a nossa lição, a igreja diante do espírito da Babilônia. A nossa lição de número 2 trouxe como título a deturpação da doutrina do pecado. Então nós conhecemos que na teologia nós temos a doutrina do pecado, nós temos a doutrina do homem, a doutrina do Espírito Santo, né? E aqui então está acontecendo nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia uma inversão, né? Daquilo que é pecado, está acontecendo uma inversão. Então o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador, tá? Então, através do sangue remidor de Jesus Cristo, nós podemos, então, ter livre acesso ao Pai e ter a nossa reconciliação com Deus, mas nós precisamos aceitar o sacrifício que Ele realizou no Calvário por nós, tá bom? A lição de número 3, meus queridos, ele trouxe como título o perigo do ensino progressista, né? Foi uma lição que eu gostei muito de dar e muito importante também. Então, os ensinos progressistas buscam o quê? Desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as mera militantes de causas sociais, tá bom? Então, o nosso textuário dessa lição também foi bem interessante, 2 Timóteo 3:1, dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E como tem sido trabalhosos, né, para a Igreja de Cristo militar contra essas inversões de valores. A nossa lição de número 4, né, foi dada dia 23 de julho de 2023 e ela trouxe como título Quando a criatura vale mais que o Criador. E a verdade prática da nossa lição foi a seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana, tá? Então, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm deixado o seu ego, né, falar muito mais do que o espírito, e tá acontecendo um egocentrismo, que é o homem no centro, estão tirando, né, o teocentrismo, que é o Deus no centro, e colocando o homem, infelizmente, tá? Então, o homem está querendo roubar a glória que é só de Deus, só de Cristo. Então, foi a lição de número 4. A lição de número 5 trouxe um tema muito relevante também para os dias que nós estamos vivendo, que é a dessacralização da vida no ventre materno, né? Dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, deixar de possuir um caráter sagrado. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, sobre o aborto, né? Então, a verdade prática vai dizer assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, né? Aqui não precisamos tecer muitos comentários, né, meus irmãos? Nós estudamos nessa lição quão bonito foi quando Maria se encontra com Isabel e os dois bebês saltam ali no ventre das duas, né? E ali Isabel glorifica a Deus porque ela viu que Maria estava carregando o Filho de Deus ali no seu ventre, tá? Então tem o cântico, né, que ela canta ali: salve agraciado, Senhor contigo, bendita és tu entre as mulheres, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, né? Então, meus queridos, aqui a lição de número 5, então, falou sobre a dessacralização da vida no ventre materno.
Nossa lição de número 5. Vamos beber um cafezinho. Lição de número 6, tá? Foi dada em 6 de agosto de 2023. A verdade prática foi a seguinte: o homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. Então nós sabemos que Deus chamou Adão, Deus criou Adão, formou Adão e ele tinha um propósito para Adão, tá? E aí, infelizmente, esse mundo dominado pelo império do mal, o império da Babilônia, tem tentado então desconstruir aquilo que Deus deixou pré-determinado, aquilo que Deus mostrou como propósito para o homem, tá bom? Então o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A lição de número 7, desconstrução da feminilidade bíblica, tá? Então aqui nós também vimos como que tem sido afetado, né, a nossa feminilidade diante do que a Bíblia ensina que nós, como mulheres, mães, servas de Deus, funcionárias, devemos ser, né? Então, o mundo dominado pelo império do mal, ele quer fazer essa inversão de valores, né? Um feminismo que não luta pelos direitos das mulheres em si, mas por algumas causas, né? Que algumas são boas e algumas não são tão boas assim, né? Então tá aqui a verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora, tá? Essa foi a nossa lição de número 7. A nossa lição de número 8 também trouxe um tema muito polêmico nos nossos dias. Falamos sobre o transgênero. Que transrealidade é essa, né? Então, nós sabemos que trans, ele vem da palavra além de, tá? Então, além do gênero masculino e feminino, aí engloba todos os outros gêneros, né? E aí é uma pergunta: que transrealidade é essa? A verdade prática trouxe descrito assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Bom? Então, uma lição também que está em pauta muito, muito forte, e foi muito bom nós termos essa lição. Nós aprendemos muitas coisas nessa lição de número 8. A lição de número 9 trouxe como título uma visão bíblica do corpo, tá? Então, nós estudamos sobre a tricotomia do corpo, onde ele é formado por 3 substâncias: corpo, alma e espírito. A verdade prática trouxe: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo, tá? Então, a visão bíblica do corpo propriamente dito. Nós, então, tivemos essa aula também, foi muito boa. A lição de número 3, dia 3 de setembro de 2023. Não fique cansadinho. Quiser dar uma pausinha no vídeo, vai lá, toma uma aguinha, toma um cafezinho. O meu café já ficou gelado, mas hoje tá bom para tomar um cafezinho gelado. Dá uma pausinha, vai lá, bebe uma água, dá uma voltinha, vai no banheiro, dá uma olhada na rua, dá uma olhada nos passarinhos e aí volta para nós continuarmos a nossa lição. Tá bom? Bora lá então. Lição de número 10 foi dada no dia 3 de setembro de 2023. Tem como título, né, a renovação cotidiana do homem interior. A verdade prática foi dito: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas, né? Então, o homem interior, nós aprendemos nessa lição que é a nossa alma e o nosso espírito, né? O nosso corpo é essa parte física que nós podemos ver e a nossa parte interior, então, é a nossa alma e o nosso espírito, tá? Então, os salvos, irmãos, eles experimentam essa renovação interior. Diante das dificuldades, o Espírito Santo, ele vem trabalhando na nossa mente, ele vem trabalhando no nosso coração e vai nos ajudando para que essa momentânea tribulação produza em nós um peso de glória eterno muito mais excelente, tá? Porque é isso que nós queremos alcançar, é a glória celestial, não a terrena, tá? Então essa foi a nossa lição aqui de número 10. A lição de número 11 foi dada em 10 de setembro de 2023 e na ocasião, meus queridos, nós comemoramos o Dia Nacional de Missões, que é comemorado aqui no Brasil no segundo domingo
de setembro, tá? Eu fiz um vídeo a respeito do Dia Nacional de Missões, vou deixar aqui nos comentários, na descrição, se vocês quiserem estar indo ali assistir, eu vou gostar muito de ficar junto com vocês também no vídeo do Dia Nacional de Missão. Então, a nossa lição de número 11 trouxe como título Cultivando a Convicção Cristã. Irmãos, quantos de nós precisamos cultivar essa convicção? Né? Muitos, infelizmente, dos nossos irmãos estão perdendo a fé, estão desanimados, mas nós não podemos desanimar, precisamos avançar, pedir ao Senhor Espírito Santo para que nós cada dia mais, né? Cultive, irmãos, quem trabalha com flor, quem trabalha aí com plantas, com sementes, vai entender muito bem o que eu estou dizendo, né? Nós precisamos cultivar, cuidar, né? Aguar, nutrir. Então é importante nós nutrirmos a nossa convicção espiritual e nós nutrimos ela com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Com a nossa confiança em Deus, com a fidelidade na pregação. A gente viu que é dividido em 3 momentos a nossa convicção, né? A nossa convicção espiritual, que é essas que eu disse para vocês, a convicção do Espírito, a convicção da confiança em Deus e a fidelidade na palavra. Nós vimos também que faz parte da convicção moral, né, que é a retidão nas nossas ações, né, a nossa reputação ilibada, a nossa vida irrepreensível e também a convicção social, que nós precisamos buscar o bem comum de todos, né, e viver assim uma vida dedicada a fazer o bem, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, não é verdade? E nós chegamos ao dia 17 de setembro, a lição de número 12, tá? Então vai falar sobre sendo a Igreja do Deus Vivo. E é interessante também que será o Dia Nacional da Escola Dominical. Estou preparando um vídeo sobre isso, não sei quando que eu estou postando esse vídeo aqui, fiquem atentos, né? Se eu já tiver postado eu vou colocar aí nos comentários. Mas sobre o Dia Nacional da Escola Dominical, eu fiz o ano passado, que eu vou deixar aqui. E se eu já tiver gravado o desse ano, eu também vou deixar aqui nos comentários para que você possa compartilhar para mais vidas, amém? Sendo a Igreja do Deus Vivo, lição de número 12, trouxe como verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem manter imaculadas para as bodas do Cordeiro, tá? Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E como noiva, nós não podemos deixar-nos ser influenciados por esse mundo, pelo império do mal, mas nós precisamos, meus queridos, minhas queridas, estar com as nossas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, também? Então foi a nossa lição de número 12. A nossa lição de número 13, última lição, né? Eu não sei quando eu estou gravando esse vídeo, eu ainda vou ter a última lição, mas ela vai falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens, tá? E nessa lição em questão, nós vamos estudar na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus. Isso é muito importante, tá? Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus. Não é porque nós estamos na dispensação da graça, não mais da lei, né? Que é a por Jesus Cristo revelada a nós. Não é por estarmos nessa dispensação que nós deixamos de ter valores absolutos do reino de Deus, tá bom? Então, nós não podemos, nós devemos levar em consideração os valores morais, éticos, absolutos do reino de Deus, tá? E assim nós vamos encerrar o nosso trimestre, meus queridos, vencendo então mais uma revistinha, a Igreja de Cristo, Império do Mal. Glória a Deus, que delícia, né? Como diria meu filho. 13 domingos, 13 semanas mergulhados na palavra de Deus e na força do seu poder, né? Em resumo, meus queridos, o tema Igreja de Cristo, Império do Mal, ele vai destacar a complexa interação entre a fé cristã e o mundo secular, tá? Incentivando os crentes a resistirem às influências negativas, viverem com santidade e compartilhar o evangelho, tá bom? Tudo enquanto dependem da graça e do poder de Deus. Um tema relevante para a nossa jornada espiritual em um mundo em constante mudança. Amém? E é isso. Eu espero que você tenha gostado de reviver comigo esses assuntos que são tão atuais e relevantes para o dia que nós vivemos.
Tá, eu não posso escolher uma lição apenas, meus queridos. Eu gostei de todas as lições, né? Não posso ter preferência de nenhuma. Mas se você teve alguma aí, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu seu coração. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo. Deus abençoe os irmãos, graça e paz.